Senhor presidente, primeiro eu quero reafirmar as suas palavras. O senador Valdemir Moca, não é só nesse caso, inúmeros casos. Me lembro aqui dos comerciários, que Vossa Excelência, embora eu, relator da matéria, às vezes autor também, tem me convocado, inclusive para o seu gabinete, aqui na comissão, para dialogarmos com todos os setores e temos avançado. Nesse caso específico, senhor presidente, depois eu vou entrar direto na análise. Esse trabalho foi um trabalho, eu diria, de Hércules, não do relator, mas do setor. Foram dezenas e dezenas de reuniões, tanto do setor empresarial como do setor do Sindicato dos Aeronautas. E caminharam bastante, senhor presidente, para uma construção coletiva. Quase tudo que está aqui, grande parte, pelo menos, é fruto desse procedimento. Eu tenho a maior alegria quando eu venho fazer um relatório e não ter que dizer que, olha, porque eu fiz, porque eu fiz, porque eu fiz. Eu não fiz coisa nenhuma. Quem fizeram o relatório, quem trabalharam na construção do relatório, foram os aeronautas e o setor empresarial. Claro que não fecharam um acordo total entre eles. A última informação que eu recebi, senhor presidente, e para alegria minha, foi hoje pela manhã, que o Sindicato dos Aeronautas, que está aqui presente com seus líderes, depois de eu ter conversado com o setor empresarial na semana passada, que disseram que iam conversar mais uma vez na expectativa de um entendimento, a informação hoje pela manhã, que eles também entendem que esse projeto é um avanço e que concordam que seja votado aqui e que, se tiver que fazer alguma mudança, farão lá na Câmara dos Deputados e depois remeterão de novo, naturalmente, aqui para o Senado, mais uma vez. Caminhou bem, senhor presidente. Eu estou vendo aqui a orientação de voto de todos os órgãos do governo. E esse projeto é um projeto que trata da segurança de voo. Todos os órgãos de governo, pela construção coletiva que eles fizeram, estão dando o parecer favorável. Inclusive o ministro da pasta correspondente. Que a informação que eu tive é que ele bateu na pauta, se depender de mim, esse projeto será votado hoje. Então, é um grande momento de construção coletiva do Senado da República com a sociedade organizada. Não é mérito nem do autor, nem do relator. Quero cumprimentar o senador Braulio Maggi, porque se ele não tivesse apresentado a proposta, nós não estaríamos vivendo esse momento. Ele apresentou a proposta aqui, nós fomos a fundo na questão, e é importante citar aqui o deputado Jerônimo, senadora Ana Amélia conhece. Gerda, me ajuda a pronúncia aí, Gerda, que apresentou um projeto semelhante ao do Braulio aqui. Eles já estão esperando lá para, quando esse chegar lá, eles fazerem, então, a união de ambos e trabalhar no entendimento. Então, eu cumprimento o autor. Foi graças à iniciativa dele, o senador Braulio Maggi, que nós todos trabalhamos nesse sentido. Mas, senhor presidente, antes de ler só o relatório final, só quero dizer o que diz aqui, inclusive, no documento que eu recebi do governo. A proposta do senador Paim, que não é minha, eu diria que é do setor, tem o apoio de todas as entidades de representação de classe no país. Sindicato Nacional dos Aeronautas, Associação Brasileira de Pilotos de Aviação Civil, ABRAPAC, Associação dos Tripulantes da GOL, ASSAGOL, Associação dos Tripulantes da TAM, ATT, Associação Brasileira de Pilotos de Helicópteros, inclusive. E aí, senhor presidente, com essa rápida explicação, dizendo que esse projeto e substitutivo é uma construção coletiva, eu vou direto à análise para que a gente aproveite o quórum e vote. E é um substitutivo, assim dizendo que, embora votando hoje, teremos ainda uma outra oportunidade. Nos termos do artigo 90, inciso 1º, combinado com o artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno do Senado, compete à Comissão de Assuntos Sociais dar parecer sobre o presente projeto de lei. A regulamentação da jornada de trabalho dos aeronautas insere-se no campo temático do direito do trabalho. Normas com esse conteúdo estão entre aquelas de iniciativa comum, previsto no artigo 61 da nossa Constituição. Cabe ao Congresso Nacional legislar sobre o tema nos termos do artigo 48 da mesma Carta. Observado esse pressuposto, temos que a proposição original não apresenta vícios de inconstitucionalidade e nem de ilegalidade. No mérito, consideramos necessária uma reavaliação profunda do tema, que deve implicar em mudanças textuais. A atividade legislativa deve estar atenta e dinâmica social e econômica do
do assunto, não apenas para regulamentar novos fatos e práticas, mas também para atualizar as normas já existentes. Caso contrário, teremos disposições legais obsoletas, vigorando na ignorância da passagem do tempo e das mudanças ocorridas na sociedade, na economia e na tecnologia. O projeto em análise promove algumas alterações numa lei que já foi considerada adequada e necessidade de seu próprio tempo, mas, em nossa visão, é preciso ir bem mais além, mudando substancialmente a regulamentação da profissão de aeronauta. Para atualizar a regulamentação desta profissão, fomos buscar inspiração e orientação no projeto de lei 4.824/2012, fazemos justiça aqui, do deputado Jerônimo Guedes, que atualmente tramita lá na Câmara dos Deputados. São inúmeras as regras necessárias para dar tratamento compatível com as características atuais da atividade de aeronauta. E, se tratando de jornada do trabalho, o fator fadiga acaba sendo o mais relevante na definição dos limites do tempo de trabalho e de descanso. Como sabemos, esse fator é definido a partir de um conjunto completo de condições e de ambiente de trabalho e depende até das condições físicas pessoais do aeronauta. O substitutivo que ora oferecemos, ao final, visa adequar diversos fatores relacionados com a realidade brasileira, já que a legislação que regula a profissão completa 30 anos e não atende mais aos requisitos de segurança de voo. Nossa proposta, que eu digo da sociedade aqui construída, tem o apoio de todas as entidades representativas do país, que eu já li, inclusive, quando comentei a apresentação. Ratificado pela categoria através de assembleias nacionais. Esse projeto foca, em primeiro lugar, a segurança de voo como pilar principal, assim como uma sensível melhora na vida e familiar dos aeronautas, ajustes jurídicos quanto à particularidade da profissão e à manutenção da produtividade. Ela inclui diferentes segmentos e envolve a aviação brasileira no seu conjunto, como a aviação agrícola, táxi aéreo e instrutores de escolas e serviços aéreos especializados, hoje marginalizados perante a lei atual, que contempla genericamente a necessidade da aviação comercial brasileira. Ressaltamos ainda que o projeto tem uma fundamentação científica sólida, que leva em conta as melhores práticas adotadas no mercado de aviação mundial. Pesquisas recentes demonstram que a maioria dos acidentes aéreos estão relacionados à falha humana e que grande parte desses eventos tem a fadiga como fator contribuinte. Recentemente, em fórum da International Civil Aviation Organization, ICAO, dados apresentados pela empresa aérea brasileira demonstram que 78% dos erros cometidos por pilotos estão diretamente relacionados à fadiga. Com o estresse causado pelas poucas folgas e pouco descanso, o relógio interno gera uma desestabilização funcional do organismo. Com isso, o organismo utiliza ajustes fisiológicos envolvendo o sistema nervoso autônomo e o sistema endócrino, levando a taquicardia, sudorese e estimulando a liberação de hormônios, chamado hormônio adrenocórtico, que provoca queda da imunidade, diminuindo a resistência dos organismos às infecções e levando a doenças típicas do estresse crônico. Ressalta-se que a profissão de piloto é considerada a quarta mais estressante do mundo, fato que aumenta a preocupação com as condições de trabalho desses profissionais responsáveis pela segurança dos passageiros. As práticas e conceitos de gerenciamento de risco de fadiga, e aqui diz uma série de entidades, senhor presidente, que eu vou abreviar, mas fala, por exemplo, aplicados e são utilizados na União Europeia, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Hong Kong, Emirados Árabes
e mitigam os riscos envolvendo os fatores de fadiga da tripulação. No intuito de fomentar e disseminar os conhecimentos e avanços adquiridos na área de gerenciamento de fadiga na aviação, bem como de promover o monitoramento contínuo dos procedimentos e padrões de segurança das empresas, é de suma importância a criação de um comitê multidisciplinar, genuinamente técnico, com representante das empresas, associações, sindicatos, autoridades da aeronáutica especializadas e especialistas convidados para validar e garantir as melhores práticas de gerenciamento de fadiga humana, sugerido no artigo 23 desse substitutivo. Os conceitos do Programa de Gerenciamento de Risco de Fadiga, aprovado pela Autoridade da Aviação Civil, possibilitam empresas flexibilizarem alguns limites, como o número de madrugadas trabalhadas consecutivamente e o limite de horas de voo e a jornada diária de trabalho e de seus tripulantes. Os valores demonstrados nas referidas tabelas refletem o cuidado com a oportunidade de sono do tripulante e as preocupações para que o mesmo possa desempenhar suas atividades com boa cognição e maior segurança. Levando-se em conta que as malhas aéreas atuais têm grandes concentrações de voos noturnos, verifica-se que a efetivação das tabelas trará aumento de produtividade para operações diurnas e mitigação de riscos no período noturno, face em que o trabalhador em turnos está muito mais propenso a cometer erros devido à perda da sua capacidade cognitiva. As empresas comerciais e de operação de cargas que não implementaram seu programa de gerenciamento do risco da fadiga terão sua jornada de trabalho diárias diminuídas a fim de manter a segurança de voo nas operações. Até que as empresas tenham seus programas de gerenciamento de fadiga estabelecidos, serão mantidos os limites das jornadas diárias, horas de voo, 30 por 90 dias e as jornadas mensais iguais ou aos atuais. Nada será mexido até que não haja esse entendimento. O projeto leva em consideração, seu presidente, diversos aspectos psicológicos, sociais, cientificamente comprovados, que impactam a rotina do aeronauta e a qualidade de vida no trabalho. Comprovadamente, a qualidade de vida no trabalho está diretamente relacionada ao comprometimento do trabalhador e ao aumento na segurança das operações. Com relação aos aspectos sociais, verificamos uma distorção entre a quantidade de folgas dos aeronautas e dos trabalhadores da maioria das categorias. Os trabalhadores de outras categorias possuem, em média, 119 folgas por ano, dos quais 102 folgas em finais de semana, acrescida de mais 17 folgas nos feriados nacionais, estaduais ou municipais. Os aeronautas atualmente gozam de apenas 96 folgas anuais, geradas um déficit de 23 folgas, considerando em outras categorias. Agora vamos para a última parte, senhor presidente. Por outro lado, o trabalhador em turno, como é o caso de médicos, enfermeiros, bombeiros e policiais, possui uma rotina de 12 horas de trabalho versus 36 de descanso. Essa distribuição acarreta quase o período de folga por mês de 180 horas de jornada. A rotina dos aeronautas e muito se assemelha às características dos trabalhadores em turnos, com o agravante de ter que realizar turnos não regulares, podendo chegar até 16 horas de trabalho e pernoitando fora de suas casas 22 dias por mês. Pernoitando fora 22 dias por mês. Citando como comparativo um estudo realizado pela ALPA, demonstra as condições de trabalho das maiores empresas americanas, percebendo que, considerando uma jornada de trabalho mensal de 176 horas, com o máximo permitido de horas de voos mensais de 90 horas, e mantendo uma tabela diária mais abrangente, espelhada em estudo da própria IFA-LPA, poderemos ter níveis de produtividade diárias melhores que a dos americanos, 4 a 6 horas de voo por dia, e termos direito
ao mesmo número de folgas mensais, de 12 a 15, comprovado nos acordos coletivos aqui citados. Outro aspecto importante está relacionado com a preocupação do equilíbrio das folgas dos aeronautas versus produtividade das empresas nos meses de alta temporada. No modelo do mercado brasileiro, as empresas têm uma oportunidade de venda majorada na alta estação. Preocupados com esse aspecto, os aeronautas propõem uma distribuição escalonada de folgas, de maneira a manter 10 folgas, somente 10 no mês de janeiro, fevereiro, julho e dezembro, e 12 folgas nos demais meses, atendendo assim um pedido do setor. Para as operações de transporte de carga, levou-se em consideração o mesmo raciocínio, mas como o período de alta estação para esse tipo de mercado é outro, fica ao critério da empresa determinar os 4 meses do ano em que fará a diminuição das folgas de seus tripulantes. Ajustou-se, por fim, diversas irregularidades que não são devidamente contempladas pela legislação atual, corrigindo-se, assim, distorções inerentes aos pagamentos por quilometragem, padronizando a metodologia remuneratória das empresas aéreas para uma métrica que leve em conta a quantidade efetiva do trabalho realizado. Senhor presidente, agora as últimas palavras. É prática comum entre as empresas fazerem com que seus funcionários tenham jornada de trabalho no limite permitido pela lei. Porém, produzindo de 2 a 3 horas de voo, em resumo, o tripulante encontra-se à disposição da empresa em local por ela determinado, pronto para assumir nova tarefa, não sendo, contudo, devidamente remunerado. Os aeronautas ficam no mínimo 5 dias em treinamentos semestrais para reciclagem obrigatórias e, no caso específico dos pilotos, no mínimo mais 3 dias em simuladores, o que demonstra que ele, mais uma vez, encontra-se à disposição da empresa, sendo inclusive considerado falta e havendo desconto do salário, conforme previsto em lei. Dessa forma, senhor presidente, o substitutivo visa estabelecer uma remuneração adequada para os aeronautas que está à disposição da empresa em atividade de solo. Voto pelo exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da lei do Senado 434 de 2011, com o substitutivo que aqui eu descrevi ao longo da fala do meu relatório.